vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Pai Celestial, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor. Eis aqui a tua palavra, o Senhor exaltou sobre todas as coisas, juntamente com o teu nome, Senhor. Quem somos nós para falar da tua palavra, das tuas grandezas, Senhor? Mas o Senhor colocou em nós o teu Espírito, Senhor. O Senhor distribuiu com os pecadores o teu Espírito, Senhor. Nos salvou, nos colocou no amado. Graças te rendemos porque fazemos parte da família de Deus. E queremos nessa noite, Senhor, enaltecer, engrandecer o teu nome, Senhor. O Senhor seja louvado dos nossos corações, dos nossos mentes, das nossas ações, Senhor. Todo louvor, toda glória seja dada ao Senhor. Abençoa-nos na leitura e no compartilhar da tua palavra. No nome de Jesus, oramos. Amém. Irmãos, então vamos dar continuidade ao compartilhar de Efésios. Semana passada nós falamos do versículo 6, falamos algumas coisas do versículo 6, depois de ter falado algumas verdades, algumas insondáveis riquezas, algumas particularidades daquilo que Deus tem para nós na salvação efetuada em Cristo Jesus. Então, semana passada nós mencionamos alguma coisa aí do versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E mencionamos que tudo nos foi dado em Cristo, no qual tudo nos foi feito em Cristo. Paulo não cansa, já mencionamos várias vezes, não cansa de falar em Cristo, no qual, nele, por meio dele, em Cristo Jesus. Isso é uma ênfase de Paulo. Isso é o Evangelho, e isso tem que ser verdade nas nossas vidas, na vida de todos aqueles que creram em Jesus. Em Cristo, tudo é em Cristo, no qual, o amado, no amado de Deus, nos tornamos amados. Mencionamos isso então, na semana passada, algumas coisas sobre isso, no qual temos a redenção. E falamos então o que significa redenção, seria a libertação pelo pagamento de um resgate, libertação pelo pagamento de um preço. E nós mencionamos então alguns textos do Velho Testamento e mencionamos ainda que nós éramos escravos, nós éramos destituídos de qualquer valor para Deus. Mas ainda assim, como vimos, pela bondade de Deus, como diz no final do versículo, segundo a riqueza da sua graça, nós somos redimidos, nós somos comprados. Nós mencionamos então semana passada algumas coisas sobre isso. Quais que eram as nossas qualidades, né? Nós poderíamos então só lembrar os irmãos. Quando você vai comprar alguma coisa, vai comprar qualquer coisa, você procura saber as qualidades daquilo que você vai comprar. Vai comprar uma televisão, hoje tem vários tamanhos, né? Aquela televisão pequena já era. Hoje é 56 polegadas, 70 polegadas e muito mais. Ela tem que ser Full HD, tem que ser de LED, tem que ser isso, aquilo, aquilo outro. Eu não sou muito dessas coisas digitais, né? Talvez se o Sérgio perguntar para o Sérgio, você vai saber tudo sobre isso. Pixel, não sei o que e tal. Então, quando você vai adquirir alguma coisa, você tem então procurado, ou você procura saber quais as qualidades daquilo que você vai adquirir. E quais eram as nossas, irmãos? Nós somos comprados, mencionamos aqui, por preço, por sangue. Quais eram as nossas qualidades? Se pudessem colocar uma placa sobre nós, quais eram as qualidades? Aí viria sobre nós, né? Ele pratica prostituição, lascívia, ele pratica impureza, ele pratica idolatria, ele pratica feitiçaria, ele pratica ira, inimizade, porfia, divisão, facção. Essas seriam as nossas qualidades. Essa seria uma placa que estaria sobre nós. Mas ainda assim, nós somos comprados. Amém? Ainda assim, nós somos, aí como o versículo diz, no qual temos a redenção. Nós somos comprados por preço. Alguém pagou, mesmo nós temos todas essas características, todas essas qualidades. Alguém viu isso e falou assim, ainda assim, eu compro, eu tenho interesse por essa mercadoria. E nós mencionamos isso então
e vimos que que o Filho de Deus se interessou por nós. Nós sendo escravos, nós sendo pecadores, Ele foi e pagou o preço. Mencionamos então qual foi o preço. Começamos a falar, no meu prazo, qual foi o preço pago? Foi o preço de sangue. Foi o preço de sangue, irmãos. E mencionamos que hoje, nesses dias atuais, nós não vemos, alguns se levantam contra o sangue de Jesus. Alguns se levantam contra essa teologia do sangue, sobre essa doutrina do sangue. Por que isso? Por que derramamento de sangue? Você pode usar o Evangelho, você pode falar de Cristo como o divisor, antes de Cristo, depois de Cristo. Você pode dizer que Cristo foi um grande mestre, que Cristo ele ensinou, ou deu um ensino muito bom aos seus seguidores, que ele foi um homem de extrema inteligência, de extrema capacidade. Mas quando você fala para as pessoas que ele derramou o seu sangue pelos pecados da humanidade, aí você está afrontando o homem. Aí você está afrontando qualquer homem na face da terra. É sangue? Por que sangue? Como já dissemos, essa teologia, essa doutrina do sangue, ela é rejeitada, ela tem que ser atacada, mas por quem? Quem é o primeiro que vai atacar essa doutrina? O próprio Satanás, o próprio inimigo de Deus vai se levantar contra isso. Por quê, irmãos? É pelo sangue que nós somos comprados, pelo precioso sangue de Cristo, não todo de bode ou de qualquer outro animal, mas o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado. Certamente o inimigo de Deus vai se levantar contra isso, contra essa verdade, contra essa doutrina, contra essa sã doutrina que está na palavra de Deus. Mas por que isso que nós estamos mencionando ainda sobre o sangue? Irmãos, porque nós temos que lembrar que toda a Bíblia, desde o princípio, desde o primeiro sacrifício que Deus fez, houve derramamento de sangue. E certamente o inimigo de Deus vai se levantar contra essa verdade, contra esse centro do Evangelho, contra essa verdade absoluta do Evangelho. Isso é o centro do Evangelho, irmãos. Tudo o que nós cremos parte desse princípio, de que o Senhor Jesus derramou o seu sangue para quê? Para nos remir, ou, como diz aqui, um dos primeiros resultados do derramamento de sangue, a remissão dos pecados, o perdão dos pecados. A redenção não é somente a redenção, o perdão dos pecados, mas o perdão dos pecados é o primeiro resultado do sangue derramado de Cristo a nosso favor, do qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Irmãos, o sangue vai ser sempre atacado. A doutrina do sangue vai ser sempre atacada. Por quê, irmãos? Hoje, quando você conversa com seus colegas de trabalho, você conversa com alguém na sociedade, você não ouve mais a palavra pecado. Qual foi a outra vez que você, conversando com alguém do seu meio, de onde você vive, e você ouviu a palavra pecado? Você não ouve mais essa palavra. Acontecem aberrações, acontecem homicídios, furtos, roubos. E o que se diz? Você não ouve essa palavra pecado. Mas o sangue é para quê, irmãos? O sangue é para quê? Qual o fim do sangue? O qual temos a redenção. Aí diz, o perdão dos pecados, pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Mas você não ouve dizer isso hoje. Pecado? O que é pecado hoje? A pessoa transgride algo da sociedade, né? Lembro muito bem, uma vez vendo um programa, e um homem chamado desses loucos aí, né? Eles estavam chamando ele de louco, porque ele estava seguindo mulheres, pegava essas mulheres, praticava o estupro e outras coisas mais. E aí então apareceu alguém que ia defender aquele homem. E aí ele disse o seguinte: sim, ele tem direito à defesa, toda pessoa tem direito à defesa, mas que as faculdades mentais daquele homem não estavam muito boas. Sim, é verdade, o advogado vai defender o seu cliente dessa forma. As faculdades mentais vão fazer um teste psicológico. Mas, irmãos, a palavra pecado, esse termo pecado, já não é comum nos dias atuais. Quando foi a última vez que nós mencionamos, conversamos com alguém mencionou dizendo que o que alguém fez, praticou ou pratica é pecado? Irmãos, tem muito tempo que você não ouve isso, nem eu. Mas aqui nós temos a verdade do Evangelho, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Irmãos, isso se é tão atual hoje,
quanto mais na época do apóstolo Paulo. Abram por um instante aí o livro de Atos, para nós entendermos um pouco melhor isso. Atos, capítulo 17. Então, se o Senhor permitir, nós concluiremos então esse versículo 7 de Efésios, capítulo 1, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Capítulo 17, a partir do versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, os seus espíritos revoltavam em face da idolatria dominante da cidade. Por isso dissertava na sinagoga dos judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderíamos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Atos 17, 20. Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber que venha a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um lugar no qual está escrito: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois dele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque deles também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Irmãos, prestem atenção agora no versículo 32. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, a Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com ele outros mais. Irmãos, isso aqui, no capítulo 17 de Atos, é o resumo da história da humanidade, poderíamos usar dessa forma, com relação ao assunto que estamos tratando, com relação ao assunto de redenção pelo seu sangue. Paulo, ele está no meio de quem? Isso aqui, no versículo 32. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Alguns eruditos deste mundo, naquela época, alguns entendidos, alguns estudiosos. Paulo estava no centro da ciência humana. Paulo estava no local onde nós estudamos hoje, a sabedoria era manifestada. Atenas, Corinto, Tessalônica, era o berço da sabedoria daqueles homens cultos de então. Quantos passaram por ali? Então Paulo está no meio deles. E Paulo então começa a pregar o evangelho para esses filósofos, para esses epicureus, para essas pessoas entendidas. Mas o que eles fazem? Quando ouviram falar de quê? De ressurreição. Quando ouviram falar de ressurreição, o que eles fizeram? Tchau. Presta atenção aí no versículo 30.
Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Esse é o Evangelho, irmãos. Esse é o genuíno Evangelho. O genuíno Evangelho da graça de Deus, da riqueza da sua graça. Mas começa com isso, com arrependimento. Por quê? Se vocês abrirem em Atos 2, nós vamos entender melhor o que Paulo queria dizer para aquelas pessoas. Atos capítulo 2. O que está por trás dessa palavra, arrependimento? Atos capítulo 2, versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Capítulo 3, versículo 19, diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então a pregação do Evangelho, a genuína pregação, vai mostrar que o homem precisa de arrependimento. E o arrependimento do homem vai fazer com que os seus pecados sejam cancelados. E nós sabemos que o cancelamento de pecados se deu através do pagamento de um resgate, através do pagamento do Senhor Jesus com o seu sangue. Irmãos, mas o pecado não é mencionado mais nesses dias. Se aqueles filósofos, epicureus, aqueles entendidos daquela época se levantaram dizendo, outro dia, em outra oportunidade, nós vamos ouvir sobre isso, sobre morte, sobre esse Jesus, em outro texto, se vocês abrirem aí, aquele texto que fala aqui sobre Jesus morto, Atos 25, versículo 19. E resume então, esse versículo, o que está acontecendo com os homens de hoje. Se naquela época, irmãos, era desse jeito, quanto mais passado mais de 20 séculos. Atos 25, versículo 19, diz o seguinte, Paulo, só para contextualizar, versículo 13, passado alguns dias o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo. Aí Paulo começa a contar então o caso de Paulo. E no versículo 19, diz assim, traziam contra ele, contra Paulo, algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente a certo morto, chamado Jesus, a quem Paulo afirmava que estava vivo. Irmãos, esse é o resumo do pensamento humano dos dias atuais. 20 séculos atrás, já eles se levantaram contra a doutrina do sangue, porque quando se diz de ressurreição, certamente Paulo pregava a divindade de Cristo, a sua santidade, a sua entrega, né? Ele derramando o sangue da nova aliança, ele morrendo por sua morte, pelo seu sangue, ele também pregava a sua ressurreição, irmãos. Esse é o Evangelho. Mas se naquela época, então, eles se levantaram contra essa doutrina de ressurreição, Jesus, aqui está dizendo, o que os homens dizem hoje? O que as pessoas da autoridade dizem? Jesus está morto. Mas para Paulo, o que acontece? Para Paulo, ele está vivo. Mas de um modo geral, se resume que os homens do mundo, eles têm que Jesus está morto. Esse chamado Jesus está morto. Irmãos, quão diferente é para nós. Nós sabemos que ele está vivo. Está à destra de Deus, está à destra do Pai, intercedendo por nós. Ele é aquele que confronta, o acusador dos nossos irmãos. Mas para a humanidade, se resume nisso. Quanto à ressurreição, quanto ao assunto de ressurreição, de morte de Cristo, de sangue derramado, isso é coisa de louco. Irmãos, mas para aqueles que creem, esse é o princípio, é o centro do Evangelho. E certamente o inimigo de Deus vai se levantar contra isso, como se levantou desde o princípio. Às vezes nós começamos a ler a Escritura, nós convertemos, começamos a ler a Bíblia, começamos lá no livro de Gênesis e vamos ver o sacrifício. Aí duas pessoas se achegaram diante de Deus para oferecer sacrifício. Quando nós lemos ali a oferta de Caim e a oferta de Abel, que Deus aceitou uma oferta e rejeitou a outra, o que nós fazemos? Nós ficamos irados. Mas por que Deus rejeitou essa oferta? Por que Deus rejeitou duas pessoas? Duas levaram a oferta. Mas por que Ele rejeitou? Nós não ficamos, uma certa luta, né?
quando lemos a primeira vez, até que nós entendemos a doutrina do sangue. Até que nós entendemos que sem derramamento de sangue não há remissão. E certamente ali nós já sabemos pelas Escrituras que Abel ofereceu o melhor sacrifício do que Caim. Lembra quando nós lemos em outras partes da Bíblia? Porque havia o que, irmão? Sangue. Na oferta de Abel existia o que? Sangue. Não somente o sangue dos animais que ele ofereceu, mas ele sabia. O pai dele contou para ele o Evangelho, já mencionamos aqui no estudo de Efésios. Certamente Adão pregou para ele o Evangelho da época. Qual era o Evangelho da época? Meu filho, nós pecamos contra Deus, nós desobedecemos a Deus. Deus nos tirou do paraíso, colocou ali um querubim guardando tudo o que foi dado para nós de graça. Estávamos ali, tínhamos comunhão com Deus, mas nós pecamos contra Deus. E Deus teve que nos tirar de lá. Mas Ele fez verso para nós. Ele sacrificou um animal, fez verso para nós. Irmãos, esse foi o Evangelho pregado para Caim e para Abel. Qual dos dois ouviram? Somente um. E certamente então Abel, vendo aquilo ali, ofereceu o sangue. Por isso, irmãos, quando lemos ali a primeira vez, quando nós não entendemos essa teologia, a doutrina do sangue, nós levantamos contra a Bíblia, ou contra Deus. Vocês ficam, mas por quê? Os dois fizeram ofertas, irmãos, sem sangue. Sem sangue, não há remissão. Lá lemos aqui em Hebreus 10, 19. Com ousadia e intrepidez entramos o quê? Com sangue. Nós não podemos chegar diante de Deus sem sangue. Sem sangue sobre as nossas cabeças. Irmãos, então essa doutrina vai ser combatida. Ela vai se levantar, o Satanás vai se levantar contra ela. Se levantou na história até hoje. Então nós não ouvimos dizer mais a palavra pecado. Hoje você fala que alguém diz alguma coisa, isso é pecado. O que é que estão falando? Pecado? Existe isso ainda, ô irmãos? Pode ser verdade para nós. Quão verdadeiro é isso? A pessoa desobedece os pais, ela está pecando contra os seus pais. Você já ouviu alguém dizer isso? Ela está pecando contra os seus pais. Não ouve. Você faz alguma coisa errada, você mente, não é pecado, não leva o nome de pecado. Não está envolvido isso. Por quê? Porque se esqueceram do sangue. Porque para tratar com o pecado, foi derramado sangue. Por você e por mim. Mas quem vê isso, irmão? Quem vê? Nós acreditamos, devemos crer, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Sim, nós acreditamos, porque isso é uma doutrina bíblica, é o centro do Evangelho. O inimigo vai se levantar. Irmãos, mas quem que vê o sangue? Nós acreditamos. Nós não vamos ficar agora, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Tudo, né? Vai lá na rua, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Né? Como alguns fazem. Não, irmãos, você tem que viver essa realidade, primeiramente. Isso tem que ser realidade, mostrar na sua mente, no seu entendimento, que você crê nessa verdade. Não é simplesmente acontecer algo, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Não, irmãos. Se você não vive isso genuinamente no dia a dia, não adianta você recorrer ao sangue subitamente. Compreendem? Entendem, Mariana? Entendem o que eu estou dizendo? Irmãos, é isso. Porque quando, vamos voltar um pouco, para nós entendermos melhor. Foi dada a ordem aos filhos de Israel. Olha, vocês vão sair do Egito, à noite vai acontecer isso. Vocês têm que pegar um animal, um cordeiro, sacrificar. Lembra da história? Vocês vão pegar um animal, vão sacrificar ele, pegar o sangue e colocar sobre os umbrais, sobre os portais daquela residência. Quem que ia ver o sangue? Aí o Senhor diz assim: quando eu passar e vir nos umbrais do sangue, o que vai acontecer? Eu não vou ferir. Quem vai ver o sangue sobre as nossas vidas, irmãos? O próprio Deus. Porque nós cremos nessa verdade do Evangelho, uma doutrina central do Evangelho. Desde o princípio o inimigo está querendo atacar ela, com os filhos de Adão, e certamente será no fim, atacando sobre esse sangue. Irmãos, imaginem sangue. Fala isso para esses defensores de direitos, né? Como é que chama essas pessoas aí? Os Greenpeace. Eu mencionei na semana passada. Na época que Salomão foi sacrificar, irmãos, ele sacrificou 22 mil bois. Muito, né? Muito sangue foi derramado.
Ali na conclusão do templo, né, quando ele, depois de construir o templo, ele tinha então que agora fazer uma propiciação a Deus, ele matou 22 mil bois. Imagina esse movimento aí atrás de Salomão. Irmão, não foi só isso não, ela diz 120 mil ovelhas. Irmãos, nós não conseguimos entender isso não. A gente mata uma galinha, né? Antigamente a gente não era convertido. Matava uma galinha e fazia chouriço, dava muito sangue, não era? Lembram quando alguns de nós fazíamos isso? Comia chouriço? Nós comíamos de uma galinha, já era muito sangue, agora imagina, 22 mil bois, 120 mil ovelhas. Esse homem, ele era o mais perseguido, ele estava no topo da perseguição. Mas aqui nós vemos também, irmãos, que assim como aquele sangue era para propiciação a Deus, era para Deus ver, Deus via aquele sangue, ficava satisfeito. Deus viu o sangue lá na saída do Egito, ficou satisfeito. Nenhum daqueles judeus que por um momento pensasse, será que Deus vai ver o sangue? Diz, eu estou aqui dentro da casa, mas será que Deus não vai... Irmãos, não. Se os judeus daquela época usaram sangue na porta, eles seriam guardados. E todos aqueles que foram redimidos por preço de sangue, estão guardados. Nós estamos guardados, guardados debaixo do sangue precioso de Cristo. Quando nós lemos Apocalipse, lá no capítulo 19, se não me engano, capítulo 22, versículo 14: bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras em quê? No sangue do Cordeiro. Irmãos, em que você lava as suas vestiduras? Estranho, lavar a vestidura. Mas diz respeito dos nossos pecados, daquilo que cometemos na nossa vida. Como que você lava os seus pecados? Fazendo votos? Não, a partir de hoje eu não vou ligar a televisão nesse horário, porque a televisão está me fazendo pecar. Então, a partir de hoje, eu vou fazer abstinência de ver televisão a partir das 10 horas. Irmãos, tudo bem, você pode fazer isso, mas isso não tira o seu pecado. Vou parar de falar essas palavras, de fazer isso. Eu falo essas palavras demais. Irmãos, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Não tem outro método de você ficar livre do seu pecado. Não existe outro método. Assim como a humanidade não pode ficar livre do seu pecado, que ela diz não ter, que ela diz não existir mais pecado hoje. Eles, não, Cristo ressurreto, morte de Cristo, não. Quando nós pregamos, lá em Atos 17, se vocês prestaram atenção, Paulo falou sobre tudo, a respeito de Deus. Deus é o Criador, fez todas as coisas, fez assim, elegeu o homem. Paulo falou sobre, ele resumiu a história humana. Deus é poderoso, criou, fez as estações. Paulo citou filósofos daquela época, lá em Atos 17, alguns dos conhecidos daqueles epicureus, daqueles filósofos. Tudo bem, até eles ouvem. Cristo é o mestre? Ok. É um bom doutrinador? Sim. Ele deu muito exemplo? Sim. Mas ele morreu por você o quê? Irmãos, isso é que o homem faz. Ele não acredita que mais existe pecado hoje. E certamente, irmão, quando nós vemos a Isaías dizendo que o ouvido do Senhor não está tapado para que não possa ouvir, né? O seu braço não está encolhido para não atender, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Essa é a história da humanidade, essa é a nossa história. Nós estamos afastados de Deus, mas hoje nós temos o sangue. Hoje nós temos essa verdade, que nós somos redimidos, nós somos comprados, resgatados por preço. O Sérgio Otávio mencionou semana passada, alguém que vai comprar um morto? Você compraria um morto? Você chegaria em algum lugar e compraria um morto? Irmãos, foi isso que Deus fez conosco. Deus fez isso com você, Deus fez isso comigo. Pelo seu sangue, pelo sangue do seu Filho. Segundo a riqueza da sua graça, diz no final do versículo. Essa é uma das insondáveis riquezas de Cristo. Paulo não para de falar sobre isso, de usar esses superlativos. Se vocês abrirem lá em Efésios, vamos lá para Efésios. Ele usa essa palavra riqueza de sua graça, né? Deus está fazendo, no caso, com o sangue a nosso favor. No capítulo 1, versículo 7, no final está dizendo, segundo a riqueza da sua graça. No capítulo 2, versículo 4, ele diz, mas Deus, sendo rico
em misericórdia. Uma hora é riqueza da sua graça, agora ele é rico em misericórdia. No versículo 8, perdão, no versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Riqueza da sua graça. Agora já não é só riqueza da sua graça, mas suprema riqueza. Olha as palavras que Paulo usa. Tudo isso a nosso favor, irmãos. Tudo isso a nosso favor. Se você pegar o capítulo 3, versículo 8: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas. Irmãos, e para nós, porque se trata de pecado, vai tratar com o nosso pecado, não somente de nós que cremos, mas da humanidade, daqueles que vierem a crer, o sangue de Cristo, o precioso sangue de Cristo, tem que estar na nossa mente. Tem que ser o centro do nosso acreditar, do nosso crer. Irmãos, Cristo vivo ou Cristo morto não te salva. O que é isso? Cristo vivo ou Cristo morto não te salva. Não estou entendendo, Natal. Caminhe comigo, vamos entender melhor. Levítico 16, nós lemos semana passada. Tinha um novilho e tinha 2 bodes. Lembra? Se aqueles 2 bodes, um bode deveria ser sacrificado, e o segundo bode, então, o sumo sacerdote colocava a mão sobre aquele animal, confessava o pecado dele, do povo de Israel, todos aqueles que deveriam ser confessados, e o animal ia para o deserto, solitário no deserto. Mas o primeiro bode, irmão, se ele somente fosse morto lá no átrio, resolveria algum problema? Nenhum. O que tinha que ser feito com o sangue? O que tinha que ser feito com o sangue? Tinha que ser pegado o sangue do animal e levar para onde? Para onde? Dentro do véu. Como chama o dentro do véu? Santo dos Santos. E quem viveria aquele sangue? Irmãos, o animal morto não resolve o seu problema. O animal morto para os judeus não resolvia o problema deles. O sangue, o animal morto ali no átrio, e é interessante quando vocês leem lá no Levítico 16, quando o sumo sacerdote ia levar o sangue para dentro do Santo Santo, o que tinha que acontecer? Ninguém podia ficar na tenda da congregação. Ninguém podia ficar lá. Eles tinham que sair. E o que dá a entender isso? Eles ficavam o quê? Na expectativa. Será que o sangue vai ser aceito? Ô, irmãos, isso é uma figura. Então, como eu disse, parece forte, mas Cristo vivo ou Cristo morto não te salva. O resultado disso te salva. Irmãos, esse é o Evangelho. O sangue do bode tinha que ser levado para o Santo dos Santos. E era aspergido ali, tinha o seu rito. Então Deus olhava e ficava satisfeito. Aí o segundo animal era trazido e ele então orava sobre ele, sobre os pecados de Israel, e ele era lançado. Ele era enviado para o deserto. Irmãos, doutrina de Cristo, falar de Cristo, doutrina de Cristo não. Você falar a respeito de Jesus como qualquer coisa, sem mencionar que ele derramou o seu sangue, não salva ninguém. É o sangue no qual temos a redenção pelo seu sangue. Essa é a doutrina. Irmãos, isso às vezes nós não entendemos isso. Às vezes nós ficamos assim um pouco perturbados com essa doutrina. Mas o escritor aos Hebreus, ele nos abriu isso. Hebreus, capítulo 9. No capítulo 9 de Hebreus, o escritor, desde o versículo 1, ele vai falar de tudo aquilo que nós mencionamos resumidamente. Como que era a primeira aliança, quais eram os preceitos, como que era a disposição do ato exterior, do ato interior, do santo lugar, do santo dos santos. Ele vai falar sobre isso. Vai falar sobre a disposição dessas questões. No versículo 9, ele diz assim: é isto uma parábola para a época presente. E segundo esta se oferecem assim dons como sacrifícios
embora esses, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, e que não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Aí no versículo 11 há uma mudança. Ele está falando de tudo aquilo que era feito na terra, das prescrições que foram dadas aos judeus, que eles deveriam, então, praticar a lei mosaica, praticar a lei que foi dada para Moisés, sobre o novilho, sobre o bode, sobre o sangue, aquelas ofertas, aqueles sacrifícios ali de Levítico, capítulo 5, todos aqueles ritos, ele está dizendo resumidamente no capítulo 9 até o versículo 10. Aí no versículo 11, olha só que maravilha para nós, diante do assunto que estamos explanando, essa doutrina do sangue de Cristo a nosso favor, uma doutrina que está sendo negada, e foi negada desde a época de Paulo, sobre a ressurreição, esse Cristo morto, que Paulo fala que está vivo. Olha só o que esse escritor traz para nós. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no onde? Mas qual o santo dos santos que ele entrou, irmão? Na terra? Não foi. Continua lendo. Entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bode de touros e a cinza de um animal, de uma novilha aspergida sobre os contaminados santifica, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Olha só o resultado, irmãos, tudo isso. Por isso que essa doutrina tem que ser atacada. Por isso que essa verdade, o ápice, o centro do Evangelho tem que ser atacada. Quem que derramou o sangue? O Filho de Deus. Irmãos, pensem por um instante em todo o poder que Deus tem. Para a criação de todo mundo, Ele disse assim, haja luz e a terra passa daqui para cá, as águas passem dali para lá. Ele não fez tudo isso pelo poder da sua palavra? Não foi isso que Ele fez? Por que Ele não faz assim? Os homens estão perdoados. Por que Ele não faz isso? Porque não pode. Porque não podia. Ele ia se contradizer se ele só simplesmente dissesse: vocês estão perdoados. Ele ia se contradizer, ia negar toda a sua palavra. Um Deus santo, um Deus justo, um Deus reto. Ele não poderia dizer: vocês estão perdoados. Tudo que Deus criou, quando nós vemos os salmos, a grandeza, quando nós vemos Jó, no final do livro de Jó, todas as maravilhas que Deus fez, os animais, a ordem, a organização de todas as coisas, Ele fez pela sua palavra. Mas o que diz respeito ao pecado do homem, o que tem que ser feito? Filho, vai lá. Oi, irmãos, ele não podia simplesmente dizer: os seus pecados estão perdoados, os pecados dos homens estão perdoados. Não, ele tem que enviar alguém, ele tem que enviar a ele mesmo. Nós sabemos que o Filho de Deus é o próprio Deus. Deus é Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Ele tem que enviar o seu Filho. Irmãos, isso não é triste? Ele dissemos isso várias vezes. Isso não, mas muitas vezes não nos emociona. Ou não ficamos alegres com tudo isso. Mas deveríamos, irmãos, porque é o sangue do seu Filho, que vai tratar com o meu pecado, com o seu pecado, com o pecado de todos aqueles que crerem. Ele não simplesmente pode dizer: estão perdoados, como criou, isso, aquilo, aquilo outro. Não, porque está falando da santidade de Deus. E todo o Velho Testamento vai falar sobre isso, sobre o Messias prometido, sobre a nova aliança no sangue do seu Filho. Quando o Senhor Jesus estava ali, na ceia com os seus discípulos, essa é a nova aliança? O meu sangue. O sangue da nova aliança. Paulo fala em Coríntios, quando ele está falando sobre a ceia: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei do Senhor. Também que o Senhor morreu pelos nossos pecados. Em resumo, ele morreu pelos nossos pecados, mas para ele ter morrido, teve que ter derramamento. Irmãos, Deus não pode se contradizer, Deus não pode deixar de mostrar que Ele é santo, justo. Ele tem poder, por isso Ele enviou o seu Filho. Para quê?
para obter a redenção, para obter o resgate, para ter pagado com o seu sangue a nosso favor. Irmãos, leiam também, vamos ler por um instante, Senhor Jesus, Romanos 5, versículo 10. Irmãos, e diante dessa explanação que nós estamos falando, estamos fazendo, ainda diz alguém, chega alguém, diz assim: eu consigo me salvar. Crente, alguém que já, alguém que já creu em Jesus, acreditou em Jesus, fala assim: não, eu consigo ficar livre dos meus pecados. Irmãos, não pensem nisso, é um ensino errado. Isso é um ensino errado. Nós mencionamos aqui semana passada uma das mentiras de Satanás, um dos enganos que Satanás coloca ou colocou na vida da história da igreja, na vida dos cristãos. Qual foi? Nós mencionamos aqui: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Uma mentira de Satanás. Para quem? Nós já mencionamos semana passada. Para quem que Jesus disse aquilo? Eles perguntaram: Senhor, como vão ser as coisas no final dos tempos? Então Jesus explica para os discípulos o que é que iria acontecer. Alguns seriam perseguidos, alguns seriam entregues. Ele diz assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas naquele contexto. E aí alguém diz assim, então, hoje: você se tornou crente? Sim. Você tem que perseverar até o fim, senão você não será salvo. Irmãos, o que é isso? Um fardo maior do que os nossos pais tiveram. Irmãos, a palavra de Deus diz o seguinte: aquele que começou a boa obra, continua aí, será, Filipenses, né? Vamos ler lá. Não, vamos ler, depois nós voltamos ao Romano. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Alguém pode ler aí? Tenho por certo isso mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem começou a boa obra, irmãos? O próprio Deus. Foi Deus que começou essa boa obra. Essa boa obra em você, essa boa obra em mim. Mas ele está dizendo o quê? Estou certo, estou bem certo disso. Que aquele que começou vai fazer o quê? Concluir. Ah, você tem que perseverar até o fim. Ô irmãos, que fato pesado, que fato pesado. Aí a pessoa peca, ela fica perdida em si mesma. Nossa, eu pequei, agora eu não sou filho de Deus. E se ela então é uma pessoa que não tem o hábito de leitura da Bíblia, ô irmãos, quão triste isso é. Que fardo pesado. Mas nós vamos ver ainda, se eu permitir, os efeitos do sangue sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre a vida dos que creram. Vamos mencionar um deles aqui. Dos seus pecados jamais me lembrarei. Irmãos, isso é no Velho Testamento. Lá em Jeremias fala sobre isso. Lá no Salmo 103 fala assim: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim ele afastou de nós as nossas transgressões. Quanto dista o Oriente do Ocidente, ou seja, quanto está longe o Oriente do Ocidente, ele afastou de nós as nossas transgressões. Jeremias diz, dos seus pecados não me lembrarei. Lá em Hebreus também fala sobre isso, acrescenta: dos seus pecados não me lembrarei. Olha, irmãos, o resultado da redenção pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Irmãos, quando nós tratamos dessa questão do pecado, dessa questão do sangue, o benefício é para nós. O sacrifício foi do Filho de Deus, é verdade. Ele não poderia se contradizer, ele veio para este fim. Mas o maior benefício, ou o benefício, é para nós. Por isso, aquele que começou a boa obra, ele vai terminar, custe o que custar. Aquele que nasceu de novo, aquele que creu em Jesus, aquele que, podemos dizer assim, que levantou a mão e falou assim: eu quero fazer a confissão do pecador, a oração do pecador. Se isso foi genuíno, irmãos, ele colocou sobre ele o sangue. E quando Deus olhar o sangue, ele ficará satisfeito. Amém.
Não tem como você tirar isso, a salvação da pessoa. Compreende? Irmão, isso é a palavra de Deus, não é uma doutrina inventada por Paulo, por Pedro, por João. Isso é a palavra de Deus. Se você é filho para sempre. Agora, a maneira que você vive, você vai ser cobrado por ela. Você vai comparecer perante o tribunal de Cristo para, como já dissemos aqui, Deus vai te cobrar o que você fez por meio do povo. Sim, você é um filho. Você pode no momento, ou alguns podem estar no momento, como um filho pródigo. Pai, dá-me parte da herança. Dá parte da minha herança. Deixa eu curtir a vida. Deixa eu dar uma volta por aí. Estou precisando descarregar essa energia. Estou precisando dar uma volta. Meus irmãos, o que aconteceu com o filho pródigo? Sim, ele pegou parte da herança, ele foi, gastou, quase alimentou com os alimentos dos porcos, mas um dia o Espírito Santo falou assim: olha, volta, vai para a casa do seu pai, lá tem tudo. Lembra o que aconteceu no diálogo, quando ele foi pensando: o que eu vou falar para o meu pai? Eu vou falar para o meu pai: pai, eu não sou digno de ser um dos seus filhos. Ele era filho de qualquer jeito. Ele era tão filho quanto aquele que permaneceu. Sim, ele perdeu muito. Ele gastou todos os seus bens em vida, mas ainda assim ele foi recebido com alegria. E o que diz o texto lá? Traga o melhor novilho. Então, sacrificar o novilho. Meu filho estava morto e reviveu, perdido e voltou. Olha, Senhor, a alegria daquele pai vai sacrificar o melhor animal, o filho dele, que estava lá na lama, que estava por um instante longe do pai, não dando valor ao que o pai tinha. Traz o novilho, o melhor novilho, vamos dar uma festa. Irmãos, isso Deus fez comigo, com você. Nós muitas vezes não nos alegramos com isso. Está em Romanos, então, capítulo 4, versículo 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. O qual foi entregue, está falando do Senhor Jesus, está falando de Cristo, do sacrifício oferecido, que Ele foi entregue por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados, dos nossos delitos. Paulo, lá no livro de Efésios, e Ele nos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados, os quais andavam cada um de vocês. E aqui Paulo está dizendo então aos Romanos que Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos delitos, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Irmãos, uma pergunta para você: o que veio primeiro? A nossa justificação ou a ressurreição de Cristo? Segundo esse versículo. Cuidado que você vai falar. O que veio primeiro? A ressurreição de Cristo ou a nossa justificação? 50% aí, né? Como é que é? Ressurreição ou justificação? Irmão, o que veio primeiro? Está dizendo aí. Ressuscitou por causa de quê? Aconteceu algo. Então Cristo ressuscitou por causa de quê? Da nossa justificação. Mas então a nossa justificação fez com que Cristo ressuscitasse? Maravilha, irmão. Aleluia. Glória a Deus por isso. Foi isso que aconteceu. Amém. Mas é difícil entender isso. Irmãos, assim como no Velho Testamento, não podia ficar ninguém lá na tenda enquanto o sangue estava sendo levado pelo sacerdote, derramado. Assim foi com Cristo. Irmãos, Ele só ressuscitou porque o que Ele fez, a vida que Ele levou, sem mácula, sem ruga, sem nenhuma repreensão, sem pecado, foi aceito por Deus. Vamos entender melhor. Para nós entendermos. Deus está lá, vamos usar dessa forma. Deus está então observando o que deveria ter no cordeiro.
os itens que deveria ter no cordeiro, para que ele fosse aceito. Amém? Quais são os itens? Sem mácula, sem rugo, sem defeito. Mais o quê? Sem pecado. Aí tá, aí vai ticando. Isso. Irmão, se achasse alguma coisa, não haveria ressurreição. Mas graças a Deus por isso. Porque tudo o que Cristo fez, ou tudo que deveria ser encontrado em Cristo, foi encontrado. Aí então pagou o preço da nossa justificação? Sim. O que ele fez, a sua vida, o que ele era, pagou o preço da nossa justificação? Sim. Pode recitar. Oi, irmãos. Isso é o Evangelho, não é diferente. Ele só levantou do meio dos mortos, só ressuscitou porque o serviço a nosso favor foi aceito. Oi, irmãos. Pelo seu sangue, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Irmãos, isso é motivo de louvor. Por isso nós mencionamos aqueles viventes, aqueles seres viventes, os anciãos, milhares de milhares estão louvando, porque viu que com o seu sangue compraste para Deus todos aqueles que procedem de tribo, livre nação, reinarão pelos séculos e séculos. Irmãos, esse é o preço, o sangue de Cristo. Mas essa doutrina não pode ser pregada. Sangue, falar de sangue do século 21, sangue de alguém que derramou por você? Você está de brincadeira comigo. Oi, irmãos, mas é nisso que nós cremos, é isso que a palavra de Deus diz a respeito do Filho de Deus. Ele veio a este mundo, ele teve que derramar o sangue dele a seu favor, a meu favor. Pense, já mencionamos aqui, quando ele olha para o Pai, e o Pai vira as costas para ele. Aquele momento de trevas ali, do meio-dia às 3, se não me engano, aquele tempo ali, irmãos, o pecado de nós todos estava sobre ele. O pecado de nós todos estava sobre ele. E Deus não. Os vossos pecados fazem separação entre nós, entre vós e o vosso Deus. Deus não podia olhar, porque o pecado de nós todos estava sobre o seu Filho. Aí sim há trevas. O pecado diz respeito a trevas. Mas como o sacrifício foi aceito? Então aqui, ele foi entregue por causa das nossas transgressões. E ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Irmãos, existe um santuário nos céus, existe uma arca no céu, existem algumas coisas no céu. O verdadeiro santuário está lá diante de Deus. E Cristo entrou nesse santuário. E Deus viu o sangue dele e foi aceito. Ele fez, lá como diz Hebreus, eterna redenção. Oi, Deus. Isso é o Evangelho, isso é a graça, isso é a riqueza da sua graça. As insondáveis riquezas de Cristo a nosso favor, mas nós não gostamos de doutrina. Por nós já tínhamos terminado o livro de Efésios. Olha quanta verdade nós temos extraído. Nós não podemos pular essas verdades. Paulo estava preocupado com os Efésios. Paulo sabia de onde eles estavam vindo. Eles eram adoradores de deuses estranhos, de falsos deuses. Então essa doutrina tem que ser pregada para eles. Vocês tiveram, Efésios, a redenção de vocês pelo sangue do Cordeiro Imaculado. E também nós, irmãos. Então, quais são os benefícios desse sangue? Sim, ele já propiciou Deus já viu. Então, agora, por causa da nossa justificação, que foi pelo sangue, irmãos, abram Romanos, volta um pouquinho aí, para os irmãos entenderem também. Deixa eu pegar o versículo aqui. Romanos 8, versículo... Perdão, não é Romanos 8 não. Romanos 5, versículo 10. Dá logo aí na frente. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Agora a vida nos interessa. Lembra que nós dissemos assim, a morte de Jesus e a vida de Jesus não nos salvam? É verdade, não nos salvam. Mas aqui, Paulo está dizendo assim, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante o quê? A morte do seu Filho, e nessa morte teve o quê? Derramamento de sangue. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Irmãos,
A vida de Jesus só terá valor para nós se nós já tivéssemos atentado, ou se o homem já tiver atentado, do sangue derramado. Ou não é isso que está dizendo esse versículo? É isso, irmãos. Nós já fomos reconciliados. Nós éramos inimigos, fomos reconciliados mediante a morte. Ou seja, houve o derramamento de sangue. Muito mais agora nós seremos salvos pela sua vida. Por quê? Porque agora ele está ressurreto. Não é isso? Lembra que lá em Atos capítulo 25 alguém diz, Paulo está falando a respeito de um Jesus morto que afirma estar vivo. Aí sim, essa vida desse ressurreto tem poder sobre mim, porque eu criei na sua morte. Eu coloquei sobre mim o sangue dele. Irmãos, leiam também aí, capítulo 8, versículo 32. Um versículo muito conhecido, mas que só tem eficácia porque Cristo derramou o seu sangue. Aquele que não poupou a seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Oh, legal! Deus vai nos dar todas as coisas em Cristo. Sim, é verdade. Mas você só vai usufruir todas as coisas de Cristo, ou que Deus tem para você, se você atentar no início do versículo. Aquele que não poupou a seu próprio Filho, antes por todos nós entregou. Irmão, ele morreu. Ele derramou o seu sangue. Agora você então, a sua justificação, como nós lemos aí no capítulo 4, a nossa justificação foi aceita por Deus. Agora nós usufruímos tudo isso pelo sangue, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Irmãos, isso é benefício para nós. Já mencionamos aqui então os efeitos da remissão dos pecados, né? O Senhor então separa, lá como o Oriente do Ocidente, Ele lança os nossos pecados para longe, né? Outro profeta diz que Ele lança os nossos pecados, as nossas transgressões no mar, e coloca uma placa, o quê? Proibido pescar. Não pode ir lá, não pode ir lá. Ele lançou os seus pecados na profundeza do mar, não vai lá não queira pescar lá um pecadinho lá, passivo aí, não. Você foi beneficiado pelo sangue de Cristo. Mencionamos então sobre as riquezas da sua graça, que Ele vê o sangue sobre as nossas vidas. Irmãos, mas diante de tudo que falamos, vamos ler o Salmo 32. E com mais 2 textos nós terminaremos então. Lembrando que hoje, meia-noite, é 11 horas. Hoje acaba o horário de verão. Começa o horário de verão. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Salmo 32, versículo 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado. E a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Irmãos, olha só a experiência do rei de Israel, Davi. Olha a experiência dele. Nós mencionamos então que o sangue, no qual temos a redenção pelo seu sangue, o sangue de Cristo. Nós mencionamos então que quando cremos, colocamos sangue sobre a nossa vida. Nós somos filhos, e somos filhos eternamente. Irmãos, não pense você que de repente, lógico, existem vários tipos de conversões. Existem pessoas que dizem ter aceitado a Cristo que não aceitaram a Cristo. Mas você tem em si um aparelho que pode dizer: aquela pessoa foi na reunião, aquela pessoa ouviu o Evangelho, levantou a mão, aceitou Jesus, hoje eu vejo ele nas drogas, hoje eu vejo ele bebendo. Como nós temos estudado pelo livro de Efésios, a salvação leva à santidade, não é isso? A salvação, nós somos comprados para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, não é isso que nós lemos? A salvação leva à santidade.
Irmãos, mas você não pode julgar uma pessoa se ela for encontrar um irmão, né? Ou uma pessoa que você viu, um irmão não, uma pessoa que você viu levantar a mão e aceitar Jesus, dizendo que ela não é seu irmão. Você tem em si um aparelho que pode dizer, ele não é crente, ou ele não crê, ou ele não é salvo? Você não tem, ninguém tem. Paulo fala assim, alguém dizendo que seu irmão, né, não seja encontrado aqui. Nós temos vários textos na Bíblia, irmãos, que dizem a respeito disso, a respeito de que alguns podem ser encontrados em pecado. Veja a situação do filho pródigo. Ele poderia ser encontrado no seu pecado, na sua transgressão, longe do seu pai? Poderia. Mas Deus usou de misericórdia para com ele. O Espírito Santo teve lá nele, visitou e falou assim, acorda, lá na casa do seu pai tem isso, tem aqui, tem aquilo, você vai ficar aqui. Então ele se levantou e foi. Mas isso foi uma ação do Espírito Santo, mesmo naquela pessoa que estava desviada. Irmão, não pense você, né? Parece difícil, irmãos, mas essa é a palavra de Deus. Uma vez filho, você é filho para sempre. Isso não foi criado por mim, nós já mencionamos isso aqui várias vezes, pelo próprio livro de Efésios. Você é crente, você acreditou, você creu em Jesus, você tem o selo, o seu espírito testifica com o Espírito de Deus, você é filho de Deus, amém. Não tem como abrir mão disso. Agora, se você pecar, se você for pego em pecado, se o Senhor Jesus se manifestar e você for encontrado em pecado, você sofrerá consequências a respeito dos seus atos. Amém? Isso é absoluto na Bíblia. Mas aqui o salmista, Davi, está contando a experiência dele. E ele compartilha essa experiência para nós. Então mencionamos o sangue derramado para a nossa salvação. Mas o sangue também derramado, ou deve ser usado, melhor dizendo, na nossa vida diária. Lá João fala assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para quê? Nos perdoar os pecados. Mas continua. Nos purificar de toda justiça não é feito. Davi está compartilhando conosco. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Mas ele está dizendo que a vida dele não foi assim. Essa belezura, inicialmente no texto. Ele está exclamando que é verdade isso. Bem-aventurado o homem cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Mas ele está dizendo assim, olha, teve um tempo que não foi assim comigo. Teve um tempo que eu calei os meus pecados. Teve um tempo que eu pensei que eu daria conta de lutar com os meus pecados. De pecar e ficar calado. Ninguém está vendo, ninguém viu. Eu não vou confessar, irmãos, o que aconteceu na vida dele. Os ossos dele se envelheceram. Ele está falando alguma coisa física que aconteceu com ele. Mas um dia ele caiu em si e disse assim, confessarei a Deus os meus pecados. Irmão, quando foi a última vez que você chegou diante de Deus e falou assim, Deus, eu preciso confessar ao Senhor alguns pecados que eu tenho. Quando foi a última vez? Foi, irmãos. Mas nós vamos levando. Nós vamos levando. Para nós também, se para o mundo muitas vezes não existe ressurreição, não existe o Cristo vivo, não existe o sangue, muitas vezes para nós não precisa de confessar os pecados. Nós agredimos o nosso irmão, falamos mal do nosso irmão, e aí? E vamos para casa e dormimos. Damos um calote em alguém e vamos para casa, fazendo uma coisa errada. Isso não é pecado. Não é pecado não, isso é o quê? Me desculpa, né? Você me desculpa? Não, irmãos, isso é desculpa. Mas você chegar diante de Deus e falar assim, Deus, eu preciso confessar os meus pecados. Hoje eu fiz isso com a minha esposa. Hoje eu fiz isso com a minha filha. Hoje eu fiz isso com o meu colega de trabalho. Hoje eu fiz isso. Quando foi a última vez que nós chegamos diante de Deus e fizemos isso, irmãos? Oi, irmãos. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Eles terão um benefício. Lá, se você ler Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, terão um benefício por causa disso. De estarem todo dia confessando os seus pecados. Ou você não pecou hoje? Ou você não pecou hoje? Ninguém pecou. Ninguém levantou a mão. O pecado é feio mesmo. Ninguém, irmãos. Por quê? Por isso a doutrina do sangue de Cristo é atacada. Porque o homem não se diz pecador. Muitas vezes nós também, irmãos. Nós não temos pecados.
Nós brigamos com a nossa esposa, fazendo alguma coisa errada, o casamento não está indo bem, e não existe culpa, não existe perdão, não tratamos das coisas. Porque isso é feio, isso é vergonhoso para o homem. Chegar diante do semelhante e falar assim: você me perdoa desse ato que eu fiz? Eu menti para você naquele negócio, eu estava querendo te dar perna. Ô irmãos, quantas vezes você fez isso? E quantas vezes você chegou para Deus e disse: Deus, realmente, eu quis alimentar a minha carne, eu fui para tal lugar, eu fiz isso. Irmão, quantas vezes você chegou diante de Deus fazendo isso? Ô irmãos, Davi então, com a experiência dele: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Eu, no momento, Davi está contando, teve uma época na minha vida que eu calei os meus pecados. Eu tentei fazer do meu jeito, eu tentei dar um jeito, esconder de Deus, Deus não está vendo. Eu pensei que dava para continuar dessa forma. Não, mas não dá. Não dá, porque eu tenho que confessar o meu pecado. Ele disse que eu confessei o meu pecado. Ô irmão, quanto nós sabemos disso? Quanto nós sabemos disso quando confessamos o nosso pecado? Quando a sua mente está perturbada com alguma coisa com alguém, você vai e retrata, você faz as pazes. Não é isso, não é vida para nós? Vamos dormir descansados, preocupados sobre isso. Nós tratamos, resolvemos a situação. Sobre nós também, sobre a nossa vida, devemos confessar os nossos pecados. Devemos confessar os nossos pecados. E Ele é fiel e justo para nos perdoar todo pecado. Ele vai lá em Hebreus, capítulo 10, para nós quase concluirmos. Agora nós vamos ler só um texto. Hebreus 10, versículo 17. Nós não vamos ler todo o texto, mas só para os irmãos contextualizar. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei de seus pecados, das suas iniquidades, para sempre. Deus vai fazer o quê? Com suas iniquidades, com seus pecados? Não vai se lembrar. Não vai esquecer. Ele vai se esquecer. E qual o tempo que ele vai fazer isso? Para sempre. Mas nós, alguém nos faz mal, o que a gente faz? Principalmente marido e mulher, né? Aquela vez você 20 anos atrás, você lembra que você fez comigo? Esquecemos, mas nós trazemos o assunto à baixo. Deus não, Deus ele pega o nosso pecado, a nossa iniquidade e esquece. Irmãos, essa é a verdade do Evangelho. Por isso dizemos: aquele que foi salvo para sempre. Deus não vai anotar o pecado dele lá e pecou, confessou, irmão. Está confessado, está debaixo do sangue. Deus olha para quê? Lá para a porta. Lá para a porta. O sangue está na porta. Você está lá dentro, você está protegido. O sangue está sobre você. E dia a dia nós devemos então confessar os nossos pecados. E Romanos capítulo 3. Perdão, aí no versículo 18 de Hebreus 10, 18. Ora, onde há remissão desse, já não há oferta pelo pecado. Onde há perdão, pagamento por esses pecados, já não precisa mais de oferta. Já foi dada a oferta, já foi feita a oferta. Temos, porém, isso, por isso que lá em Hebreus fala assim: por isso nos convinha, cantamos o sacerdote, o sumo sacerdote, como esse santo, puro, sem mácula, tudo aquelas características que foram encontradas no Cordeiro de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 24 e versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Versículo 24, versículo 25. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Irmão, as mesmas palavras que nós lemos nesses dois versículos estão lá em Efésios, capítulo 1, versículo 7. Lembra? No qual temos
a redenção pelo seu sangue, no qual temos a redenção pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em quem? No qual, em Cristo Jesus, em quem Deus propôs o seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes. O que é isso? Perdão de pecados, remissão de pecados. Então Paulo escreve para os Romanos, escreve para os Efésios, Deus escreve para nós, em Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, segundo a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Tudo é obra de Deus, irmãos. Cabe a nós fazer como aquele servo lá de Levítico 21. Lembra da história? Êxodo, né? Êxodo 21, só para nós concluirmos. Diante de tudo que foi exposto para nós, cabe uma atitude da nossa parte. Êxodo 21. Nós não fomos comprados? Não fomos comprados por preço? No qual temos a redenção. Redenção, alguém pagou para ser dono da nossa vida. Diz assim então aí o texto de Êxodo 21, no título dizendo: Lei acerca dos servos. São esses os estatutos que lhes proporás. Êxodo 21. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá. No 7º ano sairá por de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der a mulher, e ela dará os filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo a meu senhor, eu amo a minha mulher, e eu amo a meus filhos, não quero sair fora. Irmãos, essa é a nossa atitude. Deveria ser a nossa atitude diante do preço pago por cada um de nós, pelo sangue do Filho de Deus a nosso favor. Primeiramente, esse texto fala de Cristo. O Senhor Jesus, ele poderia sair livre. Quando ele foi enviado a este mundo, ele poderia sair livre. Ele poderia chegar lá na cruz e falar assim: não, eu não quero sair, eu não quero. Ele poderia ter dito isso, mas nós sabemos a história. O que ele disse? Eu amo quem? Eu amo meu Senhor. Não foi isso que ele disse? O Senhor Jesus, quando ele cumpriu todo o plano que Deus tinha para ele, ele estava dizendo a Deus: eu amo o meu Senhor. Não é isso? E o que ele disse também? Eu amo o quê? Eu amo a minha mulher. Quem que é a mulher dele? Quem é o noivo? Quem que é a noiva? Ele é a mãe da igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Efésios fala sobre isso, lá no Efésios capítulo 5. Ele mesmo se entregou por ela. Então eu amo meu Senhor. Eu amo a igreja. E ama. Mas quem que ele ama? Eu amo os meus filhos. Eu amo as minhas filhas. Eu não quero sair fora. Essa foi a atitude de Deus, de Jesus, a nosso favor. Da mesma maneira, irmãos, eu e você foi comprado por preço. Você foi comprado por alto preço, pelo preço de sangue. Você quer sair livre ou você quer expressamente dizer: eu amo o meu Senhor? Amém? Aleluia.